Se criar relações humanizadas já é difícil em uma empresa de pequeno e médio porte, imagina fazer isso em uma das maiores empresas de artigo esportivo do mundo. No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 no YouTube da The For Sales Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, nós vamos entender como a Adidas tem desenvolvido e consolidado uma cultura de relações humanizadas. E para isso, nós temos a honra aqui de receber a Silene Rodrigues, diretora de Recursos Humanos da empresa. Então, se você quer entender as principais estratégias e desafios de se construir uma cultura humanizada, fica por aí até o final, que de hoje não passa, vocês vão entender tudo sobre o assunto. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio. Antes da gente entrar no assunto de hoje, é importante dizer que esse podcast chega até vocês com o oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas de recrutamento e seleção, especializada em projetos complexos e conta com o apoio do time de pessoas do Grupo Tigre, aqui representada pela Paty. Então, basicamente é isso, né? Então vamos dar boas-vindas aqui à nossa super convidada de hoje, a Silene. Como é que você está, Silene? Tudo bem? Oi, pessoal, estou muito bem. Queria muito agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, nós também, muito curiosos e muito felizes, né, Paty? Muito bem, também estou muito feliz, esse é um tema que me agrada muito, eu acredito demais, né, em lideranças humanizadas, em empresas humanizadas, então estou curiosíssima para entender aí, Silene, o que vocês estão fazendo. E aí, já para começar, gostaria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente a sua jornada na Adidas, né, a tua experiência nesse tema de humanização, nas relações de trabalho, e por que esse tema é tão importante para vocês? Bacana. Bom, acho que até um pouco antes de falar sobre a Adidas, preciso dizer que eu já tenho uma carreira longa em recursos humanos e já há muitos anos atrás eu comecei a me interessar pela questão do comportamento humano, pela questão do funcionamento do cérebro, por que a gente faz o que faz, por que a gente age e reage. Então eu venho estudando o tema e aí me deparei com a pandemia e na pandemia eu acho que ficou muito claro para todo mundo que definitivamente a gente não é só um número, a gente não é um recurso, né? A gente é primeiramente humano. E no meio da pandemia eu tomei a decisão de mudar meu rumo e fui para a Adidas, então faz aproximadamente 3 anos que eu estou lá e encontrei um ambiente onde os meus ideais, o meu propósito casava muito, né? Então a gente tem sim uma cultura muito voltada para o bem-estar, obviamente que é uma cultura muito voltada para obtenção de resultados de negócios, né? Eu não vou mentir, a gente é super competitivo, a gente está aí no mercado, a gente quer vender, a gente quer fazer coisas muito bacanas para o consumidor, mas do mesmo jeito que a gente coloca o consumidor no centro, a gente também coloca o nosso funcionário, o nosso colaborador no centro. E para isso, ou por isso, a gente trata as pessoas não como recursos, mas como humanos. E a gente procura olhar, ter esse olhar para o funcionário, colaborador, com uma visão 360, né? Quem é ele, quais são as necessidades dele, o que ele vê, o que ele escuta, como ele sente, né? E quando a gente consegue atingir aí os nossos resultados, ele também atinge os resultados dele. Sem dúvida. A gente está falando de quantas pessoas aqui no Brasil, né? Eu cuido do Brasil, nós temos 680 colaboradores hoje. Legal. A gente tem uma parte no escritório, que fica em Alphaville, nós temos 22 lojas próprias, então a gente tem bastante gente em loja, e a gente tem um CD. Muito legal. Essa parte de lojas próprias deve dar uma dor de cabeça, porque varejo é o RH vezes 3, né? É isso aí. Corrido. E eu não poderia concordar mais com o que você falou em relação à pandemia, Silene, porque eu vejo exatamente da mesma forma. Acho que a pandemia foi um divisor de águas
na forma como as pessoas encaram o trabalho, encaram a vida até, né? Porque a gente se viu numa posição de vulnerabilidade, numa posição de restrições. E aí a gente começou a dar valor para aquela comidinha caseira, a gente começou a dar valor para a relação dentro de casa, a prestar atenção ainda mais nessas coisas, né? Então, acho que isso marcou, para mim, um marco, assim, de, puxa, daqui para frente a coisa é diferente, né? E aí, nesse contexto de humanização, eu entendo que um dos grandes desafios dessa agenda é conseguir tangibilizar para os líderes e a empresa como um todo do que a gente está falando no ponto de vista de qual que é a expectativa da empresa com o assunto, né? Porque a gente fala, queremos ser uma empresa mais humanizada, queremos ter relações humanizadas, mas como que vocês estão fazendo as pessoas entenderem o que vocês estão querendo dizer com isso, né? Porque acho que ele é um termo um pouco teórico, assim, né? Relações humanizadas, né? Como é que vocês aterrizam isso e fazem as pessoas entender aonde que vocês querem chegar com o assunto, né? Olha, acho que a primeira coisa é ter ciência de que recursos humanos, ou estratégia de recursos humanos, não é uma estratégia minha, é uma estratégia do negócio. Então, se a gente tem um objetivo de negócio, a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar e onde nós queremos estar, a gente parte dessa jornada está em como é que a gente faz a gestão das pessoas, porque quem atinge os resultados são as pessoas, né? É necessário também você ter muitos momentos de sensibilização. Então, e aí, de um jeito ou de outro, eu não estou fazendo apologia aqui à pandemia, que foi um momento horrível nas nossas vidas, mas naquele momento de tanta vulnerabilidade e fragilidade, eu acho que todo mundo começou a ter um olhar diferente, todo mundo começou a se questionar. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo aqui? Vale a pena estar aqui? Então, esse já foi um aquecimento muito forte para os líderes começarem a ter uma visão mais humana. Até porque eles também são colaboradores, não é? Então, as nossas conversas, elas são muito francas, abertas, e a gente sempre fala muito sobre a importância das pessoas estarem bem. A gente trabalha muito com a questão da diversidade, equidade e inclusão. Dentro dos nossos valores, a gente preza muito por respeito e integridade. Então, e são temas que a gente recorrentemente fala. E a gente fala para quem já está na companhia e a gente fala para quem está chegando. Porque quem está chegando traz a sua própria cultura, traz a sua experiência, o seu background, que óbvio vai ser muito valioso para a gente não despreza isso, mas é importante que essa pessoa também entenda como é que a gente opera, como a gente funciona. Então, é um ambiente de muita conversa e muita abertura. Eu acredito hoje que as pessoas elas se sentem muito à vontade de se expressar da forma como elas são, sem medo de retaliação, sem medo de julgamento. Eu acho que é um pouco por aí. E é assim que a gente meio que captura as lideranças, e as lideranças criam um movimento a favor dessa relação humanizada. A gente falou num episódio atrás com a Daniela Diniz sobre liderança for all, que é liderança para todos, que é um pouco esse conceito, né, que a Silene está trazendo para a gente. Então, quando a gente... E aí, ter uma cultura de relação humanizada, para mim, é ter uma cultura de respeito, de confiança, de entender que por meio das pessoas eu atinjo o resultado. Então, acho que essa é uma escolha importante que o negócio tem que fazer. Então, se o negócio escolhe, né, se está no DNA do negócio, trabalhar com pessoas, junto com elas, para mim, não, assim, é necessário que a empresa se organize para que todos os seus processos, né, tudo que faz no final do dia, seja correlacionado com as pessoas. Então, e não tem nada muito grandioso, não sei, Silene, se você concorda, mas para mim, assim, é uma escuta muito ativa. Estar o tempo todo entendendo assim, puxa, isso incomodou, olha, isso aqui deu certo, isso aqui as pessoas gostaram, poxa, líder, isso aqui você precisa conversar melhor, porque somos pessoas, então tem dia que tá tudo bem, mas tem dia que não tá tudo bem. Então, acho que esse trabalho, ele é fundamental.
eu acredito demais, né? Eu, pessoa física aqui, e a Tigre tem um DNA muito forte também de pessoas, então isso facilita o processo. Isso não quer dizer, como a Silene trouxe também, que nós não somos uma empresa que quer resultado. Óbvio que queremos, porque isso vai ser bom também para todo mundo. Então, mas a gente pode fazer uma relação que é boa para os dois lados, né? Não precisa ser uma relação de comando e controle, não precisa ser uma relação de pressão absurda, porque a gente acaba tirando o pior das pessoas nesse momento. Então, acho que para mim esse é o grande diferencial aí de uma cultura de relação humana. Eu acho que você disse coisas muito importantes. Eu queria também dizer para vocês que o propósito da Adidas é em inglês, né? Mas eu vou falar em português. Através do esporte nós temos o poder de mudar vidas. Então, e essas vidas que a gente quer mudar, elas não são só dos consumidores ou dos atletas, elas são também da comunidade que está ao nosso redor, elas são também dos nossos fornecedores, elas são também dos nossos colaboradores. Então, eu acho que não tem ciência de foguete, sabe? Tem uma coisa que é disponibilidade, é você se dispor a escutar o outro, é a gente sair daquele discurso de eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, para eu vou tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Mas para eu saber como ele gostaria de ser tratado, eu preciso conversar. E eu preciso ter ouvidos de ouvir, ou seja, eu preciso escutar para entender e não escutar para responder. Perfeito. Então, o que a gente busca fazer é criar movimentos e momentos de escuta, de conversa, e a gente faz isso com bastante frequência, e a gente usa alguns mecanismos, por exemplo, a gente faz o que a gente chama de Listening Connect, com os diretores. Então, a cada 2 ou 3 meses, 2 diretores sêniores se juntam e fazem uma sessão com os funcionários, e aí todo mundo pode participar. A sessão normalmente ela é híbrida, a gente faz presencialmente, a gente tem um ambiente de trabalho muito bacana, tá, gente? Isso também faz parte. E a gente faz híbrida para quem não pode estar no escritório naquele dia. E aí a gente conta, e a gente abre, fala um pouco da nossa carreira, fala dos nossos desafios, fala das nossas vulnerabilidades, e abre para perguntas do tipo, me pergunte o que você quiser, e eu estou aqui para responder. Então, a gente se põe nesse lugar. E aí, eu acho que, assim, se lidera através do exemplo, né? Perfeito. Então, você falou, né, um pouquinho dessas iniciativas, né, que ilustram o trabalho de fortalecer a humanização das relações, né? E eu queria que você falasse agora um pouco dos principais desafios que vocês têm enfrentado para implantar essa cultura, né? Quer dizer, com o outro lado da moeda, né? Aonde que está sendo difícil de operacionalizar essa cultura para vocês? olha, acho que a gente não pode ser ingênuo, eu não vou dizer aqui que é perfeito, que acontece o tempo todo, em todos os lugares, com todo mundo. Isso não é verdade. De novo, a gente está falando de ser humano. E cada um tem a sua própria história, né? Cada um tem os seus próprios desejos, anseios, tem os seus medos, e a gente não pode não levar isso em conta. Então, eu acho que os principais desafios, do ponto de vista da organização, isso está bem solidificado, sabe? É assim que a gente pensa, é assim que a gente quer agir. Se você conversar com qualquer um dos meus colegas, dos meus pares, dos diretores, eles vão dizer a mesma coisa. A aplicação no dia a dia depende de outros fatores, depende do que se trata, qual é o dilema que está sendo tratado, qual é a urgência do negócio, qual é a necessidade daquele colaborador e qual é a habilidade daquela liderança ou daquele colega de trabalho de lidar com esses fatores de uma maneira que seja a desejada, né, que é a super-humanizada. Então, eu acho que esses são os maiores desafios. A gente não tem entraves, não tem obstáculos, eu não tenho ninguém dizendo, não, a gente não vai fazer isso, não, a gente não vai apoiar um funcionário. Isso não existe, pelo contrário. Mas, de novo, a gente está falando de gente. E aí, de novo, eu como head de recursos humanos também tenho que ter esse olhar e me lembrar o tempo todo, lembrar o meu time, lembrar todos os líderes de que nós somos diferentes. E que bom que a gente é diferente, porque
sendo diferente que a gente faz um negócio diferente para um consumidor diferente. Né? No mundo que está se movimentando muito rapidamente. Então, esse também é um desafio, sabe? Esse mundo que move com uma velocidade que a gente parece que não consegue acompanhar. A gente estava falando ainda há pouco, a gente está já em maio e eu estou sentindo que a gente já fez tanta coisa que parece que é novembro. Isso também cria ansiedade nas pessoas. E a gente tem que olhar para isso. A gente não... Então, assim, para mim, os maiores obstáculos estão nos fatores externos, né? O que a gente precisa fazer é controlar o que está sob nosso controle e entender o que não está sob nosso controle. Legal. Silene, só para eu entender, né? Antes a Adidas já tinha um DNA de pessoas, né? Ou seja, isso é da essência de vocês? Ou aconteceu alguma mudança, alguma iniciativa que fez com que vocês implementassem nessa nova cultura? Eu falei, eu tenho 3 anos, basicamente, de Adidas, mas sim, eu percebo que a empresa já tinha um DNA muito voltado para o cuidado com as pessoas, com o fator humano no negócio. Mas eu entendo também que a pandemia, né, ela exacerbou esse sentimento, ela trouxe ainda mais essa necessidade. E acho que mesmo os próprios colaboradores passaram a esperar da empresa muito mais do que se esperava antes. Então, eu acho que a pandemia foi um grande marco para essa transformação. Foi durante a pandemia que no mundo todo aconteceram diversos fatos, não é? Então, não posso deixar de citar aqui o evento do George Floyd nos Estados Unidos, que também mobilizou a Adidas, como mobilizou tantas outras grandes instituições. Então, eu acho que tem um grande marco aí que é esse, e uma vez que você começa a disseminar esse tipo de cultura, eu também acredito que não tem mais volta atrás, sabe? Porque as próprias pessoas, elas já... elas têm escolha, né? Isso é uma outra coisa que as empresas têm que entender também, é que as pessoas têm escolhas. Então, as pessoas escolhem, no nosso caso, elas escolhem trabalhar conosco por conta disso também. E hoje cada vez mais, né? Então... Você sabe que uma das coisas mais legais de trabalhar com recrutamento e seleção no setor de serviços, né, de recrutamento, é que a gente tem a oportunidade de visualizar diferentes empresas e segmentos e países, né, nos assuntos de RH. E é isso que você falou, Silene, é completamente visível para nós, de perceber que as empresas, no geral, viraram a chave, assim, na pandemia, né? E eu tenho chamado isso dentro da The Force Sales Company como CEO da empresa, quando eu vou endereçar com os líderes, de bem-estar-centrismo, né? E é o termo que eu cunhei lá para tentar empacotar a questão. Que é essa noção de, puxa, se a pessoa não receber bem-estar no ambiente de trabalho, por que a pessoa vai ligar o computador na casa dela? Exatamente. Porque no nosso caso a gente é 100% remoto. Então virou quase que uma condicionante. A pessoa acorda de manhã na casa dela. Ela vai ligar o computador para ter emoções ruins, para ter relações conflituosas, para ter relações tóxicas, para não gostar do colega de trabalho ou do gestor. Muito bom. Não vai. Então o bem-estar ele virou uma premissa do negócio, do nosso negócio. Nós precisamos ter bem-estar, porque senão a pessoa não vai se engajar, né? Ela está lá isolada na casa dela, né? Sem dúvida. Então ela precisa querer ligar o computador e ver o chefe. Fala, puta, olha que legal, cara. Pô, dá uma risada aqui. Então a gente implantou, por exemplo, todas as reuniões de todo tipo tem um quebra-gelo de 10 minutos, onde a gente fica falando, o cafezinho virtual. Amenidades, né? É isso aí. Então, no início de toda a reunião. Então a gente precisou criar ferramentas de fazer a pessoa ter inputs positivos, sensações positivas nas interações dentro da empresa, para ela querer ligar o computador e falar, poxa, eu gosto de ligar o computador, eu gosto de fazer uma reunião com o meu gestor, com o meu par, né, etc. E aí vem minha pergunta, né? Quais as principais iniciativas assim que vocês destacariam, né? Você, a Paty, Silene, nessa parte de criação dessa cultura humanizada? Quais seriam assim, os pilares de sustentação de uma implantação de uma cultura humanizada para a gente
criar mais ou menos um passo a passo aqui para quem está começando no tema ou querendo se aprofundar no assunto, né? E tem um pilar que é muito importante, que é criar proximidade. E aí, para cada empresa, isso significa algo diferente. No nosso caso, como somos uma empresa de esportes, para a gente criar proximidade tem a ver com estimular a prática da atividade física. E é óbvio que ninguém é obrigado a jogar futebol, vôlei, nada disso. Mas a gente estimula muito o amor pelo esporte. E a gente faz muitas atividades onde, em geral, quando a gente tem uma reunião externa, uma reunião um pouco maior, uma reunião estratégica, sempre vai ter uma atividade física. A gente sempre vai procurar praticar alguma atividade juntos, onde, naquele momento, não tem hierarquia, não tem cargo. Ali são pessoas jogando juntas, né? São times que se formam para competir de uma maneira super positiva. Isso ajuda a criar essa proximidade. A outra forma como a gente cria proximidade também é, como eu falei, através desses Listening Connects. A gente também tem o que a gente chama de Share and Learn, que é um outro tipo de sessão onde alguém tem algo para compartilhar, tem um conhecimento para compartilhar, e aí marca essa sessão, convida todos os funcionários, a nossa área de comunicação interna divulga isso, e essa pessoa vai, e é como se fosse um treinamento, mas é muito informal. Ela conta da experiência dela, ela fala sobre o que ela sabe, bate um papo mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né? A gente, do ponto de vista de liderança, então a gente tem a questão da proximidade, eu acho que tem a questão da liderança, preparar a liderança para isso, e tem duas ferramentas que a gente usa aqui, que eu gosto bastante, que uma é liderança situacional. Então, trazer para os líderes, para os gestores, a importância deles entenderem em que nível cada colaborador dele está e o que ele precisa para o sucesso. Eu gosto muito de dizer que não existe, na minha opinião, não existe estilo de liderança, existe estilo de liderado. Então, com cada um dos membros do meu time, eu atuo de uma forma diferente, porque é o que ele precisa. E tem uma outra ferramenta que a gente usa, que é feedback. E a gente gosta de praticar o feedback através de que a gente chama de radical candor, que é ser sincero, radicalmente sincero. Mas isso não significa ser rude, isso não significa desrespeitar, significa dizer a verdade, né? Ter as conversas difíceis, porque elas também são importantes na relação de trabalho, especialmente na relação humanizada. Então, a gente fala de proximidade, a gente fala de liderança, a gente fala de cadência. O que é a cadência? É a intensidade e a frequência com que essas relações acontecem. Então, não dá para falar de gestão de desempenho lá na avaliação de meio de ano e no final de ano, porque isso vai ser uma surpresa, né? Eu tenho que falar sobre desempenho todos os dias, eu tenho que dar feedback todos os dias, né? E é isso que cria uma relação de confiança que faz com que a gente tenha a liberdade de falar sobre qualquer tema e qualquer assunto. E aí, quando a gente fala de criar confiança, o primeiro fator que precisa ser desenvolvido, a primeira coisa que precisa acontecer é as pessoas não terem medo de compartilhar suas vulnerabilidades. Quando eu digo do que eu tenho medo, por que eu estou ansiosa, o que está me fazendo mal naquele momento, as coisas que eu não gosto, e eu compartilho isso com as pessoas com que trabalham comigo, eu começo a criar essa relação de confiança. Puxa, Silene, eu lembro de uma conversa no meio da pandemia, eu não estava na Adidas, tá? Estava na Sephora, mas eu falei, gente, a gente precisa ter uma conversa com todos os funcionários. Era começo da pandemia. E ao final dessa conversa, a gente foi nessa conversa híbrida, virtual, aliás, com todo mundo para explicar qual era o status da organização e o que a gente esperava que fosse acontecer. E no final eu disse, vocês estão com medo de ficarem doentes? Vocês estão com medo de morrer? Vocês estão com medo de perder o emprego? Eu queria te dizer que nós, diretores, também estamos.
Bacana. Nós estamos nesse mesmo momento, no mesmo nível, passando pelas mesmas coisas com os mesmos medos, estamos todos juntos. Então, quando você faz isso, você demonstra para o outro que só porque você tem um título, isso, assim, não significa nada, né? A fragilidade é uma arma poderosíssima, né, É. para a liderança, né? Sem dúvida. Mostrar a vulnerabilidade, ela é fundamental. E trazer aquela verdade que é possível. Então, naquela época, né, muitas coisas a gente não tinha resposta. Então, falar, eu não tenho, hoje eu não sei o que eu vou fazer, acalmava as pessoas. Porque era alguma resposta. Então, acho que, e não só na pandemia, né, mas em todo momento, assim, eu concordo plenamente com você, e aí eu ia colocar aqui que para Tigre, né, liderança e feedback é algo fundamental, então exatamente como a Silene está trazendo. O que eu adicionaria, e ela trouxe também, é uma escutativa muito forte da liderança e também da área de pessoas, tentando entender aquela voz que às vezes tá por trás, sabe? Assim, não queria falar tanto. Então, vamos tentar entender, vamos descobrir o que é. Então, essa escutativa, ela é fundamental. E ter um trabalho muito forte de saúde emocional. Eu acho que a gente vem fazendo, na pandemia e pós, um trabalho constante de saúde emocional. A gente percebe que as pessoas estão mais abaladas pós-pandemia, e isso faz com que as empresas precisem também lidar com isso, né? Muitas vezes o líder nem sabe o que fazer. Então, vamos trabalhar junto com a liderança e vamos trabalhar com as pessoas para que elas possam se cuidar, porque no final do dia, se eu me cuido, se eu estou bem, obviamente eu vou estar melhor aí para a companhia também. Então, acho que esses são temas relevantes aí para uma cultura de humanização também, viu? Muito bom. E aí eu penso que a cultura de humanização, ela é top-down, tem que ser, mas ela também acontece linearmente, né? Então, Cross, né? Eu acho que uma coisa que ficou muito, muito forte durante a pandemia foi a questão da empatia. Você tem que ter a habilidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo. Mas eu gosto ainda mais do conceito de compaixão no trabalho, né? Que eu chamo de empatia mais ação. Então, eu me coloco no lugar do outro, eu entendo qual é a dor dele, eu entendo o que não está bom, volto para o meu lugar e eu vou tomar uma ação para mitigar aquela dor. Pô, que bacana. O que eu vou fazer? Esse meu colega de trabalho, ou às vezes esse meu chefe, o que ele precisa? Ele precisa de ouvidos? Pode conversar comigo. Ele precisa de uma ajuda? Vamos lá, que tipo de ajuda ele está precisando? Às vezes eu não tenho o recurso para ajudar, mas eu posso mobilizar outras pessoas. Então, ela tem que acontecer de todos os lados, em todas as direções. Essa mudança de conceito que você propôs aí, eu acho que vai pegar, viu, Silene? Porque para mim fez muito sentido. Muito sentido. A gente fala muito de empatia, mas o que, na verdade, a gente quer é compaixão mesmo. Eu não tinha me dado conta desse detalhe aí, viu? É uma palavra a ser divulgada, né? Sem dúvida. Queria trazer um pouco aqui, indo para um outro lado, né, que muitas vezes donos de empresa ou o próprio board, né, estão aí nos escutando e falam assim, muito legal tudo isso, né, mas e o resultado, né, desse processo, né? E aí, Silene, me conta um pouco se você percebeu, né, desde que você entrou na Adidas, que se essa cultura humanizada impactou, né, ou vem impactando os resultados da companhia. Vocês conseguem medir? Como é que está esse processo? Olha, eu não consigo te dizer causalidade, eu não consigo te dizer que os resultados são bons por conta disso, mas obviamente que tem correlação, claro, né? Porque a gente tem pessoas mais felizes trabalhando com a gente. Então, para vocês saberem, o meu percentual de engajamento da última pesquisa que a gente fez no ano passado é 84%. E eu acho que é bastante bom, tá? Pela minha experiência, é um resultado bastante alto, 84% dos nossos... DNPS? A gente chama de engajamento, exatamente. Tá. É a pesquisa de clima. Tá. Seria um 0 a 10 de quão engajado está. Deu 84%. Exatamente, Tá. exatamente. Ok. Então, a gente tem um nível bastante alto e dentro da Adidas é um dos mais altos do mundo, tá? Olha que legal. É muito bacana. É o segundo maior da América Latina e um dos mais altos do mundo. A gente implantou
comecinho deste ano, uma ferramenta, um bot, que ele tem um nome, ele se chama Lara, e ele dispara mensagens por Teams ou por WhatsApp para os funcionários, perguntando como que está o seu humor hoje. Legal. E aí eles respondem com emojis. E tem sido bem bacana também, a gente ainda está, obviamente, bem começo desse projeto, mas a gente está avaliando como é que as pessoas se sentem no dia a dia. E quando aparece um problema, imediatamente o nosso HRBP entra em ação. Opa, e esse problema ele vem com uma escala de se é um problema alto, se é um caso alto, médio ou baixo. Então, se for um caso alto, imediatamente o HRBP vai entrar em ação e procurar entender com esse colaborador o que está acontecendo, né? Para a gente saber, às vezes pode ser um problema no trabalho, às vezes pode ser um problema pessoal, enfim, e óbvio também, a gente não invade ninguém, né? As pessoas compartilham aquilo que elas querem, isso a gente respeita demais. Então, a gente tem essas ferramentas que dão medidas para a gente. E, como eu falei, resultados muito positivos do negócio vêm de pessoas que estão trabalhando com bastante engajamento. Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto importante para entender que se o colaborador, né, se o profissional está bem, então quando ele diz lá que ele está bem e o gestor acompanha este resultado, ele sabe que ele tem uma equipe que ele pode contar. Que todo mundo vai estar ali, que a gente vai atingir a meta, que a gente está próximo do que precisa. Eu tive uma situação na Tigre, a gente tem um dashboard também, onde a pessoa coloca lá qual é o seu sentimento do dia e tal. E algumas vezes a pessoa colocou que não estava bem. E o gestor não estava vendo os resultados das pessoas, né? E aí a gente foi conversar, a BP foi conversar com ela, e o que aconteceu, ela estava realmente muito mal, ela não estava entregando, e o gestor podia ter resolvido aquela situação muito antes. Então, aqui fica um aprendizado de essa cultura humanizada, para mim, ela faz com que as pessoas sejam mais produtivas ainda. Porque se você cuida, se você está próximo, você vai ter um melhor engajamento, as pessoas vão querer ficar na sua organização, você vai ter melhores resultados e, consequentemente, o cliente lá na ponta vai ter um melhor resultado. Se o cliente tem o melhor resultado, obviamente você tem mais resultado para a companhia. Então essa matemática, ela precisa ser entendida pela liderança também, né? Então isso é bem importante. Mas eu acho... Tem alguém... Por favor. Tem alguém que disse, eu não sei se é o Richard Branson ou o Simon Sinek, enfim, que disse que 100% dos seus shareholders, stakeholders são pessoas. 100% dos seus fornecedores são pessoas, 100% dos seus consumidores são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É isso aí, perfeito. Perfeito. E você sabe que eu percebo que tem uma dificuldade de acessar a empatia e a compaixão em algumas pessoas, né? E várias delas em cargo de liderança. Acho que tem um certo desafio aí de fazer a empatia e a compaixão florescer dentro de algumas pessoas. Né? Isso é fato. Como é que vocês têm feito esse trabalho de tirar esse tema de dentro, abrir o coração das pessoas, né, para essas questões? Porque eu entendo que tem uma coisa um pouco de formação, um pouco de visão de mundo, um pouco da forma que a pessoa lidou com os problemas da vida, foi se fechando, foi ficando rígida. Como é que o RH pode apoiar pessoas que têm o coração peludo, como dizem, né? Interessante. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fato de que lá no passado, acho que hoje não se fala muito mais isso, mas você não mistura pessoal com profissional, enfim, e gente, isso não existe. A gente não é aquela televisão antiga que tinha seletor e que você mudava de canal. Isso não existe. O profissional vai para dentro de casa e o pessoal vai para dentro do trabalho, e com o modelo remoto, o modelo híbrido, está tudo junto e misturado, e está tudo bem. Então, acho que a primeira coisa é conscientizar a pessoa a respeito disso, né? E
Eu acho também muito importante a gente em RH ter dados. É muito importante que a gente tenha dados. Então, se você se depara com um líder que é mais, como você disse, coração peludo, eu vou investigar como é que está a área dele, como é que está o moral na área dele, como é que está o NPS, o nível de engajamento, como é que as pessoas estão se sentindo. Porque a partir daí eu posso trazer para ele dados que comprovem, né, que existe essa correlação. Porque, ok, os resultados podem até estar estar bem, mas quanto tempo eles se sustentam? E ao custo qual é o nível, né? Por exemplo, de absenteísmo naquela área? Qual é o turnover daquela área? Esses são todos indicadores que a gente pode usar, que a gente pode e deve usar. E tem um outro tema aqui, Rodrigo, que a gente fala muito na Tigre, que é o autoconhecimento. Então, esta pessoa que tem o tal do coração peludo, como você está dizendo, precisa entender o que está acontecendo. Né, assim, por que isso impacta tanto ela? Por que as pessoas não querem ficar na sua área? Por que é tão difícil ter um clima adequado na tua área? Então, é claro que clima tem a ver com todas as pessoas, mas a liderança ela é extremamente importante dentro desse processo. Então, a gente já falou muitas vezes isso aqui. Autoconhecimento, para mim, é a grande chave de desenvolvimento da liderança. Eu preciso me conhecer para poder conhecer o outro. É impossível ter compaixão por você se eu não me conheço. Então, isso é muito difícil. Então, acho que esse é um ponto importante aqui da liderança. Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu nunca esqueço, que é assim, empatia é uma questão de intimidade, né? Quando você conhece a pessoa, compaixão é uma questão de intimidade, né? Quer dizer, quando você conhece a pessoa, você começa a perceber o outro, né? Na tua frente, que aí você começa a ter esse sentimento de sofrer junto e querer ajudar, né? Perfeito. Quer dizer, entender a emoção que está por trás, né, daquela pessoa, né? Daquele CPF ali, né? Mas eu acho que tem um tema que a gente sempre fala aqui, né, Paty, recorrentemente, a questão da importância da terapia, né? Sem dúvida. Eu acho que a terapia, na minha visão, ela é mal interpretada. Ela foi mal vendida, para mim, na minha visão, para o mundo corporativo e para as pessoas. A gente tem que dar a noção que a terapia é para você resolver um problema. E a terapia, na verdade, é uma forma de autodescoberta, né? É uma forma de evolução emocional. Eu chamo de musculação emocional. É uma forma de você ir lá entender, por que eu tô temperamental nesse período aqui, nessa semana, nesse tal. E eu acho que também as empresas poderiam usar mais esse recurso com essas lideranças mais abrasivas, usar uma palavra mais técnica aqui para não ficar marcado com o coração peludo aqui. Mas eu acho que tem esse recurso, na minha visão, né, olhando de fora e de uma forma transversal para segmentos e empresas, eu vejo que é um recurso ainda mal aproveitado. Sim, sem dúvida. Mas talvez com muito preconceito ainda. Então a gente precisa tirar essa crença e acreditar que essa é mais uma ferramenta importante aí para a companhia. Eu queria... Por favor. Vou dizer para você que eu sempre falo, aprendeu a falar e andar, vai para terapia. Eu super concordo. Eu sou psicóloga, porque, assim, então... Eu sou assistente social, mas me interesso muito pelo comportamento humano, como eu já falei aqui. E não tem coisa melhor na vida do que se autoconhecer. É isso aí. Assim, não significa que você vai ser bem-sucedido, que você vai virar uma pessoa maravilhosa, nada disso. Mas pelo menos você se entende. E ao se entender, fica mais fácil entender o outro. Muito legal. E entender tua história também, né? Porque eu acho que a terapia... Eu só fiz terapia até hoje com a... Terapia do Freud, do Lacan, né? Tá, psicanálise. Psicanálise, isso. Então eu não sei os outros tipos que existem e tal, mas para mim é um processo de revisão histórica da tua vida, né? Porque você vai lá para trás, daí você entende tua relação com teus irmãos, teu pai, com teus amigos, com a escola, com o aprendizado, então é um processo de descoberta da tua história também, como pessoa, né? Por isso que aí é mais fácil aceitar também a história do outro, porque eu começo a aceitar a minha história. E aí eu começo a entender a história do outro, né? Como uma história relevante também. E a perceber onde doeu, né? E por que dói e por que dói no outro também. É isso aí. Né?
Muito bom. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, Silene, rapidinho aqui, antes da gente fechar, né? Porque para dentro da Adidas, eu acho que isso está muito claro dessa nova, né, dessa cultura humanizada. Mas as pessoas que chegam, né? Como é que é a integração desse novo profissional que chega, para que vocês garantam, né, que essa continuação da cultura aconteça? Como é que vocês fazem? Então, a gente, obviamente, tem um onboarding, como qualquer empresa, mas a gente tem primeiro o nosso propósito, que é muito forte. Uhum. Então, todo mundo que entra na empresa precisa entender que sim, a gente, através do esporte, a gente tem o poder de mudar vidas, incluindo as nossas, Muito não é? legal. E a gente fala muito sobre os nossos valores. Como eu falei, nós temos 2 desses valores, né, que são respeito e integridade, eles são muito importantes. E tudo que a gente faz, isso é uma coisa que a gente deixa muito claro, tudo que a gente faz está embasado nos nossos 6 valores, tudo que a gente faz está embasado em respeito ao ser humano, e tudo que a gente faz está embasado em ser uma empresa que tem diversidade, e diversidade é o que você vê e o que você não vê. Uhum. Então, o homem branco, hétero, jovem, rico, também pode ser diverso, Uhum. né? Porque ele tem diversidade de pensamento. E a gente é uma empresa que, além da diversidade, a gente vai para a inclusão. E alguns comportamentos a gente não tolera. Então, isso é muito claro para todo mundo. E aí, uma vez que o novo colaborador entrou na empresa, quando ele percebe esse ambiente, eu acho que é meio que contaminado, sabe? E a gente já teve situações em que o líder era um líder novo e tal, e que, puxa vida, parece que não estava conversando com a gente. Mas, depois de um tempo, ele entendeu por que aquilo era tão importante. E, de novo, eu só queria dizer e confirmar que, sim, a gente tem conflito, a gente tem problema, a gente tem, como em qualquer outra empresa, a gente tem situações que a gente gostaria de não ter, mas a gente tem, elas acontecem. Não é um mundo maravilhoso, não é Alice no País das Maravilhas, mas tem o grande propósito da gente olhar para o fator humano no negócio, e aí, no meu caso específico, no meu caso pessoal, eu acredito que a gente está aqui para ser feliz. E se a gente não é feliz, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Nossa, acredito demais nisso, assim. A gente não se conhecia, Silene, mas já sou sua fã, então, muito legal. muito bom, muito bom. Não, super legal esse episódio, viu, Silene? Queria te agradecer, né? Queremos, né, te agradecer, Sim. né, Paty, pelo teu tempo aqui com a gente. Super legal o papo. Acho que é um tema extremamente importante, né, Paty? Muito atual hoje. E a gente se a gente pegar a pandemia, a gente está falando de 4 anos atrás, Exato. então os processos do mundo corporativo, eles demoram, né? Então eu acho que esse tema é um tema que ainda está se desdobrando, que ainda está se concretizando. Né, a gente já diagnostica isso, a gente já vê esse pós-pandemia, essa cisão, mas ele está em curso, né? Então trazer esse assunto nesse momento, acho que é um tema, um papel importante que a gente está fazendo, de abrir os olhos, né, de outros RHs, de reforçar o assunto, trazer recorrência no tema para a gente fazer essa mudança acelerar, né? Isso aí. Então, muito feliz mesmo, Silene, de estar recebendo você aqui. Obrigado pelo teu tempo, né? Você tinha brincado que você estava com medo de conteúdo gravado, mas olha, eu preciso dizer que você nasceu para fazer... Foi muito bom, é isso aí. Você nasceu para dar entrevista, viu? Porque você fala super bem, super bem. Então, obrigado mesmo, viu, pelo teu tempo. E esperamos te ver de volta aqui, viu? Então, já ficou o convite no ar. Vou aguardar o convite. Muito Maravilha. obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, foi excelente para mim. Que bom, ficamos muito felizes e o convite está feito já, né? Ao vivo ele não tem como desfazer. É isso aí. Já está feito. Muito obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando até aqui. Por hoje é isso. Quem gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha com quem pode precisar ou gostar, ou precisar e gostar. E nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá.